O conteúdo de hoje, plano cartesiano. Mas antes, uma mensagem. O fracasso não é uma razão para desistir de algo que você pensa. Aquilo que você está vivendo, o peso que você está carregando, não é nada comparado à alegria que está esperando por você. Então, vamos continuar aqui. Então, esse aqui é o plano cartesiano. Muitos aqui acho que já conhecem, já viram em outro ano. Essa retinha aqui é o eixo X. E essa reta aqui, o eixo Y. Esse centro, que é o encontro das duas retas, é o ponto 0 e 0, é a origem do plano cartesiano. Do 0 para a direita, os positivos de x, do 0 para a esquerda, os negativos de x, do 0 para cima, os positivos de y, do 0 para baixo, os negativos de y. Então, vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Como fazer? Para localizar pontos no plano cartesiano, devemos ter em conta algumas indicações importantes. A linha vertical é chamada do eixo das ordenadas, y. Já a linha horizontal é chamada dos eixos eixo das abscissas x. Com a interseção dessas linhas, temos a formação de 4 quadrantes. Então, como eu já falei ali há pouco, o eixo horizontal, é esse que eu digo que está deitado, é o x, é chamado de eixo das abscissas. O eixo em pezinho aqui, que é o da vertical, é o eixo das ordenadas, que é o y. E nós temos aqui os quadrantes. Ó. Primeiro quadrante, os pontos que ficarem localizados nessa parte estarão no primeiro quadrante. E quem são esses pontos? O valor de x é maior ou igual a 0 e o de y maior ou igual a 0. Esse outro lado aqui, segundo quadrante, que são x menor ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Nesse caso, os negativos de x e positivo de y. Já que no terceiro quadrante, que é essa parte de baixo, nós vamos ter os negativos de x e os negativos de y. X menor ou igual a 0, y menor ou igual a 0. E aqui o quarto quadrante, x maior ou igual a 0 e y menor ou igual a 0. São os positivos de x e os negativos de y. Vamos ver exemplos mais na frente, não se preocupe. É importante notar que no plano cartesiano os números podem ser positivos ou negativos. Ou seja, os números positivos vão para cima ou para a direita, dependendo do eixo x ou y. Já os números negativos vão para a esquerda ou para baixo. Exemplos: as coordenadas cartesianas são representadas por dois números racionais, entre parênteses, os quais são chamados de elementos. Aqui alguns exemplos. E esses elementos são chamados de pares ordenados. Ó. O ponto A, x é 4, y é 7. Lembrando que o primeiro valor é o de x, o segundo é o de y. Então, x4, y7. Então, eu venho aqui, ó, no eixo do x primeiro. x4, ó, o 4 aqui. Aí eu vou subindo, ó, e vou encontrar com o 7 do y. Esse cantinho que eles se encontraram, eu marco o ponto e coloco a letrinha. Nesse caso, é a letra A. Vamos ver aqui mais exemplos. Ó. Lembre que o primeiro valor do par ordenado é x e o segundo é o y. Vamos para o ponto B. Ó. 8 e menos 9. Vamos procurar aqui, ó, x8 é 8 ó, e menos 9. Aí esse pontinho aqui é o encontro desses dois pontos, o 8 e o menos 9. Olha a letra C. Ponto C, menos 2 e 2. Então, eu tenho que vir aqui no menos 2 do x, ó, o menos 2 do x aqui, e o 2 do y. Então, a retinha vai saindo aqui, ó, os tracinhos do menos 2, até encontrar com o 2 do y. E esse ponto de encontro aí
é o ponto C. Letra D, menos 5 e menos 4. X menos 5, Y menos 4. Aqui nós temos o ponto D. E por último, o ponto E, x5, y3. Então, eu venho aqui, ó, no x5, vai subindo aqui, ó, os tracinhos, e encontra com o y3. Aí é o ponto E. Esses elementos formam um par ordenado. O primeiro elemento corresponde ao eixo das abscissas x, já o segundo elemento corresponde ao eixo das ordenadas y. Note que o ponto em que os eixos se encontram é chamado de origem e corresponde ao par ordenado 0 e 0. Então, vamos praticar. Qual par ordenado não está representado no plano cartesiano? Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, tenta responder primeiro essa questão. Quem quiser copiar no caderno, copia, tenta fazer. Ou então responde por aqui mesmo, só no pensamento. Mas tem que praticar. Depois que responder, volta para ver o vídeo. Então, vamos lá. Qual é desses pontos aqui, ó? Qual é o que não está no plano cartesiano? Então, vou começar aqui, ó. Primeiro, 3 e menos 4. x3 e o y menos 4. Então, tá aqui o ponto. Então, 4 e menos 3. x4, y menos 3. Aqui o ponto, ó. Menos 8 e menos 9. X menos 8 e o y menos 9. Tá o ponto aí também. x8, y9. x8, y9. Olha o ponto aí também. Então, o ponto que não está no plano cartesiano é a letra E. Em quais quadrantes estão localizados os pontos? Então, vamos olhar aqui, ó. O ponto A, menos 2 e menos 4. O menos 2 e menos 4 tá aqui, ó. Estão lembrados que quadrante é esse? É o terceiro quadrante. B, 3 e 1. x3, y1. Olha o ponto B aqui. E esse aqui é o primeiro quadrante. 6 e 0, ó. x6, y0. Aí fica a dúvida se ele tá no primeiro ou no quarto quadrante, ó. Como ele tá aqui positivo para x e o 0, vai ser primeiro quadrante, ó. Que eu falei lá no começo, né? São os números maiores, nesse caso aqui, do primeiro quadrante. Maior ou igual a 0. Então, letra C também, primeiro quadrante. Letra D, tá aqui, ó, no quarto quadrante. E letra E, quarto quadrante também. Notem que nesse ponto aqui, onde tem letra C, 6 e 0, o ponto fica em cima da reta mesmo, no eixo, tá vendo? Ó, ponto 6 aqui. Porque o Y é 0, então fica o pontinho no X. Se fosse assim, ó, 0 e 8. X é 0, Y é 8. Então, o pontinho ficava bem aqui no 8 do Y, ó, onde eu risquei aí. Seria um pontinho. Aqui eu não consigo fazer o pontinho direito. Mas seria tipo aqui o ponto. Certo? Agora, localize os pares ordenados no plano cartesiano. Aí também eu digo a vocês que façam um caderno para treinar. E em seguida tá aqui a correção, ó. A é menos 9 e 4. X menos 9, Y4 é o ponto A. B, 8 e 3. 8, X8, Y3 é o pontinho aqui. Agora, C, 0 e menos 3. 0 e menos 3. Então, se o X é 0... eu vou colocar o pontinho no menos 3 do Y, ó, no eixo mesmo, na reta. D, menos 4 e menos 9. Menos 4 e menos 9. E por último é x8, y0. Aí, como o y é o 0, vou colocar o ponto no 8, no eixo mesmo, na reta mesmo, certo?
E mais uma vez, gratidão. Obrigada aí pela participação de todos. Beijos.